Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Maria Fernanda, sou advogada e hoje nós vamos conversar a respeito do inquérito das fake news que tramita lá no STF. Então é isso, pessoal. Hoje vamos dar início aqui, vamos falar sobre esse tema bastante polêmico, sobre o inquérito das fake news, né? A pedido do meu amigo Carlos, meu amigo querido, que estudamos juntos, né? E fizemos estágios juntos também na época da faculdade. Ele que sempre me dava caronas, né? Do estágio para a faculdade. E assim foi uma época muito boa. Eu era a menina da carona, né? Para economizar o dinheiro das passagens, vivi explorando meus amigos. Mas é isso mesmo, tem que ajudar. Então vamos lá, vamos nos concentrar no inquérito das fake news, né? Bom, inicialmente é importante mencionar o que significa esse termo, né? O que é em fake news. Para quem não sabe, fake news é uma palavra em inglês que traduzida para o português significa notícia falsa. Esse termo se difundiu, né, ficou muito conhecido popularmente no ano de 2016, nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, né? Na época, especialistas no assunto falaram que o presidente, por intermédio de terceiros, né, de empresas especializadas no assunto, teria usado as redes sociais para lançar, né, notícias falsas a respeito dos seus adversários. Se isso aconteceu ou não, não sei, cabe lá aos Estados Unidos, né, fazer a investigação ao judiciário dos Estados Unidos. Agora, voltando aqui para o Brasil, em 2019, março de 2019, o presidente do Supremo Tribunal Federal instaurou de ofício um inquérito denominado como Inquérito das Fake News. Segundo ele, os ministros do Supremo Tribunal Federal estariam sendo vítimas de ataques de fake news, difamação, ameaça, dentre outros crimes. Ocorre que esse inquérito está sendo muito badalado aí nas redes sociais, mídias, jornais e etc. Porque, segundo especialistas, esse inquérito seria inconstitucional. E aí os especialistas apontam os pontos, né, de inconstitucionalidade que não condiz com a nossa realidade, com a nossa legislação. O primeiro ponto seria que os investigados, eles são pessoas comuns, são civis comuns. E por serem civis, não teria que serem investigados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque, em regra, vai ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal aquelas autoridades que têm foro por prerrogativa de função. E não é o caso dos investigados nesse inquérito. Além disso, especialistas falam também que não existe tipificação penal. No Código Penal não existe ainda esse crime fake news. E assim sendo, não existiria crime de fake news, uma vez que não tem lei anterior que defina, né, as fake news como crime. E aí, partindo desse pressuposto, o inquérito seria totalmente ilegal, assim como seus mandados de busca e apreensões. Muitas pessoas falam, e até mesmo os advogados dos investigados, alegam que o inquérito ele é sigiloso e, por ser sigiloso, eles não têm acesso às informações do inquérito, não sabem de fato qual é o objeto do inquérito e, não sabendo, eles não têm nem sequer como se defender, uma vez que eles não sabem por que estão sendo investigados, né? E mais uma vez, aí violando uma súmula, né, do próprio Supremo Tribunal Federal, súmula 14, que diz que todos os advogados eles devem ter direito aos autos de inquérito, mesmo sob sigilo.
Outro ponto de divergência seria a designação do ministro Alexandre de Moraes para conduzir este inquérito. Segundo críticos, eles alegam que foi violado o princípio do juiz natural, ou seja, para cada crime cometido, obrigatoriamente deverá ter anteriormente ao cometimento do crime a designação de um juiz competente para processar e julgar determinado crime. E no caso em apreço, o ministro Alexandre de Moraes ele foi designado após a instauração do inquérito. E aí o que falam é que houve uma violação ao princípio do juiz natural, instalando ali um juízo de exceção para conduzir as investigações do referido inquérito. Outro ponto bastante polêmico é com relação ao que está sendo investigado no inquérito das fake news. Lá, pelo que parece, houve a junção de crimes de fake news, né, que é a distribuição em massa de notícias falsas para denegrir a imagem de uma determinada pessoa. Este crime, mais uma vez dizendo, ainda não está tipificado no Código Penal. Além disso, os crimes de ameaça e os crimes contra a honra. Só lembrando que os crimes contra a honra são crimes de ação privada, ou seja, caberia à vítima, né, postular esse tipo de ação e não o Ministério Público. Porém, existe uma ressalva com relação ao funcionário público, né? Ele sofrendo difamação no exercício da função, essa ação seria aí concorrente também do Ministério Público, ou seja, não só a vítima, né, ofendida poderia oferecer queixa-crime, mas também o Ministério Público. Em nenhum momento o Ministério Público foi questionado ou provocado para oferecer esse tipo de ação, né? Então, assim, são muitos questionamentos, são muitas irregularidades apontadas aí pelos especialistas e autoridades no assunto. Não dá para mencionar que todas, eu procurei ponderar aqueles pontos mais importantes e passar aí para vocês de forma bem clara. Eu espero que tenha sido clara, né? Bom, agora passando para o julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade ou não deste inquérito das fake news, os juízes decidiram por 10 votos a 1 que o inquérito é constitucional e que ele deve ser mantido o seu prosseguimento. O único ministro que votou contra a esse julgamento foi o ministro Marco Aurélio, né? E em seu julgamento, dentre outras coisas, ele alegou que estaria indo de encontro, né, à Constituição, um mesmo órgão investigar, acusar e julgar, né? Estaria violando aí o sistema acusatório, o sistema esse que vigora no Brasil, né? Onde o Ministério Público acusa, a defesa defende por intermédio dos seus advogados e o juiz julga. Então, não observando esses princípios, estaria sim violando a Constituição e as leis aqui vigentes. Bom, analisando o caso no ponto de vista legal, a gente observa lá no Código Penal que, de fato, o artigo 1º ele é bastante claro, né? Quando ele diz que não há crime sem lei anterior que o defina, também não há pena sem prévia cominação legal. Constitucional ou não, está sendo mantido, né, as suas investigações no âmbito do Supremo Tribunal Federal e também foi votado pela sua constitucionalidade. Aquelas pessoas que alegam que o inquérito é constitucional, eles se firmam no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Existe um artigo lá de número 43 que fala que o Supremo Tribunal Federal, em infrações penais cometidas, pode instaurar inquéritos. Porém, existe uma ressalva no próprio artigo. Ele diz que essas infrações ocorrendo nas dependências do Supremo Tribunal Federal. E aí, nesse caso,
existiria mais uma violação, porque se ocorreu esses ataques contra os Supremos, ocorreram por intermédio de redes sociais e não nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Então, não caberia a instauração desse inquérito com base nesse artigo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os fatos ocorreram em redes sociais, né, e não necessariamente nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Por fim, eu gostaria de mencionar com vocês que existe um projeto de lei de número 2360 de 2020, que está para ser votado na Câmara dos Deputados. E esse projeto de lei visa regulamentar o uso das redes sociais, né, para proteger os seus usuários de possíveis ataques de fake news, ou seja, notícias falsas, né? Eu, particularmente, posso dizer para vocês que já fui vítima várias vezes, e eu acho que todo mundo já foi vítima de notícia falsa, né? Eu lembro que no início da pandemia, eu não sei exatamente quando e como isso chegou até mim, mas eu recebi a informação que caso eu fizesse uma respiração profunda por 10 minutos e prendesse a respiração por alguns segundos, isso indicaria se eu estaria ou não com o coronavírus. E eu confesso para vocês que eu fiz isso por várias vezes e depois passou a matéria no Fantástico, acho que há 15 dias. Isso aí é tudo fake news, realmente não existe, não é um indicador para diagnosticar se você está com a doença ou não. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu fiz ele com muito carinho. Se vocês gostaram e acharam relevante, já sabem, né? Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o vídeo. É isso.